Oi, gente, calma livros. Eu sou a Ive, aqui é o Meu Amor pelos Livros, e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 8 de 2023. E no Vlogmas de hoje eu quero compartilhar com vocês os livros que eu recebi e li da Tag Inéditos. A Tag Inéditos é um clube de assinatura de livros, eles enviam um livro por mês, junto com alguns mimos e algumas informações a mais sobre autor e obra. E eu assinei pela primeira vez a Tag Inéditos em 2019, final de 2019. Principalmente porque eu vi que o livro do John Boyne sairia primeiro lá. E ainda bem que eu fiz isso, porque o livro do John Boyne lá de 2019 ainda não foi publicado por nenhuma editora, só saiu na Tag. Mas enfim, em 2020, os livros que eu recebi ali da Tag Inéditos, nem todos foram bons. Eu posso aqui dizer com certeza que dos 12, 4 me agradaram muito. E aí 8 ficaram bem abaixo da média. Voltei a assinar em 2022, porque eu tava querendo sair um pouco da zona de conforto. Eu tava lendo muito hype, muitos livros que estavam sendo promovidos e divulgados por um ciclo comum ali, e eu queria algo diferente. E aí eu assinei. Já adianto que dos 12 livros que eu recebi nessa nova assinatura, apenas um eu não gostei. Temos mais um que eu ainda não li, então não sei se eu vou gostar, e um que eu estou lendo e que eu estou gostando. Mas eu vou falar de cada um deles um pouquinho só, conforme ele chegar, tá bom? O primeiro é o Honra. O Honra foi escrito pela Kurt Rieger. Ele veio com esta capa aqui. O Honra vai trazer uma jornalista que era indiana, mas que foi embora da Índia em função de uma violência, de uma intolerância religiosa. E muitos anos depois, ela precisa retornar à Índia para ajudar uma outra amiga jornalista. E ela vai ter que fazer todo um passado aí de redenção para com os traumas que ela viveu. Existe também um romance sendo executado aí lado a lado, mas não é o foco da narrativa. O que a gente traz aqui é uma reflexão sobre intolerância religiosa. Aqui nós temos muçulmanos e hindus disputando ali o poder sobre as pessoas, basicamente. Temos violência, temos perseguição, mas é um livro que traz a cultura indiana de uma forma muito bonita e fala muito bem das duas religiões, ainda que nelas existam pessoas intolerantes, tá? Eu gostei bastante. O segundo livro que eu recebi foi O Mistério de Peak, do David Fockness. Olha só essa luva, gente. Ela é como se fosse uma caixinha de pizza. E aí tem tudo a ver com o enredo. Na capa da tag, ela ficou assim. Ela é uma capa vazada. E aqui a gente tem uma editora, uma mulher que trabalha com edição de livros, descobrindo um manuscrito muito interessante, um original, em que ela acredita que possa se tornar um best-seller. E é o que acontece. Ela faz a edição daquele livro, aquele livro se torna um grande sucesso. E quando ela vai atrás de quem escreveu, ela descobre que quem escreveu foi um pizzaiolo, que nunca escrevia nada, que nem um bilhete para a esposa dele ele havia escrito na vida. E aí se torna um grande mistério se aquela obra maravilhosa foi de fato escrita pelo pizzaiolo ou se alguém usou esse homem como testa de ferro, como laranja. Não sei usar exatamente o termo. Gente, esse livro é uma delícia de ler. Ele se passa na França. Ele traz muito de bibliotecas, de livrarias. E ele traz um lugar onde se guarda livros que foram rejeitados por editoras. Eu adorei essa leitura, achei muito, muito, muito interessante. O final, ai gente, o final, tudo de bom. Eu acho que ele foi publicado pela LPM. O Honra foi publicado pela Globo Livros, tá? E esse pela LPM. Depois eu recebi o
loucos por livros da Emily Henry. Emily Henry é uma autora hypada, então não estava totalmente com o meu objetivo inicial ali com a tag, mas esse livro é maravilhoso. Aqui a gente vai ter também o cenário de livros como pano de fundo. Nós temos uma profissional dos livros, muito, muito, muito profissional. Ela vive aquilo, ela leva isso a ferro e fogo, colocando sempre em primeiro lugar na sua vida. E ela vai de férias com a irmã dela para uma pequena cidade, na Carolina do Sul, se eu não me engano, e lá ela reencontra um profissional dos livros também, só que ele trabalha na aprovação de originais. E no passado, este homem rejeitou um original que a nossa protagonista levou para ele. E aí nós temos ali o romance de inimigos para amantes e todo esse cenário literário de fundo. Gente, uma delícia de ler, porque além desse romance que eu achei bem consistente, além do mercado literário como pano de fundo, a gente tem aqui uma relação de irmãs bem legal. Eu gostei demais de acompanhar tanto a protagonista quanto a irmã e esse romance todo aí. Enfim, recomendo. Esse livro saiu pela Verus, se eu não me engano. Depois recebi Quando Acreditávamos em Sereia. Gente, vai refletir porque a capa, ela é laminada. Aliás, essa capa é lindíssima. Quando Acreditávamos em Sereias é da Bárbara O'Neill. Ele vai trazer a história de duas irmãs. Uma delas foi dada como morta há 15 anos. E a outra, que ficou viva, está assistindo um noticiário, um acidente que acontece numa boate na Austrália. E ela vê a irmã dela nessa reportagem. Então ela vai atravessar o mundo para descobrir se a irmã dela está viva ou não. Mais uma vez tem essa pegada de irmãs também, um relacionamento de irmãs bem interessante e todo um mistério de fundo, gente. Abusos, negligência, enfim, uma série de coisas que fizeram que uma família se desestruturasse totalmente. E o que ficou foi o amor de irmãs. Eu achei esse livro uma delícia de ler. Ele tem ali uma barriguinha também, ele enrola um pouquinho ali no começo, mas no geral é um livro muito bom. Esse livro saiu pela Príncipes. E a capa comercial dele tá linda. Depois, eu recebi Uma Centelha na Escuridão, da Stacey Willigan. Aqui a gente tem uma psicóloga. Ela é filha de um homem que foi preso por ser um assassino em série. Algumas garotas ali na faixa de 13 e 14 anos foram mortas, assassinadas, e suspeitaram do pai da nossa protagonista, e ele acabou confessando esses crimes. Muitos anos depois, ele foi preso na época em que ela era adolescente. Muitos anos depois, ela está vivendo a vida dela como adulta, e novos crimes iguais começam a acontecer, e todas as vítimas estão ligadas à nossa protagonista. E aí tem todo um mistério para saber quem é que está cometendo esses crimes, se o pai dela confessou sem ter sido culpado, enfim, tem todo um mistério aqui muito interessante. Eu achei a conclusão desse livro muito, muito legal. Eu me senti muito surpreendida ao descobrir toda a verdade. Me teve engajada a leitura toda. Enfim, eu indico muito a leitura para quem gosta de suspense. Este livro foi publicado pela Planeta. Depois eu recebi O Exílio, da Christina Bake Klein. Essa capa é uma obra de arte. Aqui a gente tem a vida de 3 mulheres ali nos finais ali de 1700, ali chegando em 1800. E essa vida dessas 3 mulheres vai se cruzar da seguinte forma. Uma delas é acusada de assassinato, de tentativa de assassinato, e ela vai cumprir pena na colônia penal da Inglaterra, que era a Austrália na época. Nós temos uma outra mulher que vai cumprir pena também e está dentro do navio indo para a Austrália. E lá na Austrália nós temos a nossa terceira protagonista, que na verdade é ali ainda pré-adolescente, adolescente. E aí vai falar toda essa questão de ser mulher numa época em que ela não tinha voz, que ela não tinha direito a nada. Eu adorei esse livro, tanto o percurso de navio, que é uma grande parte da narrativa, quanto a chegada na Austrália. Inclusive, foi um livro meio que me ensinou algumas coisas. Eu desconhecia o fato de que a Austrália havia sido colônia penal da Inglaterra.
Eu gostei bastante. É um livro que não surpreende, mas que vale a pena pela jornada, tá bom? Esse livro foi publicado pela HarperCollins. Depois eu recebi o Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, da Shelby Van Pelt. Este livro ele traz aqui um polvo consciente que mora num aquário dentro de um tanque e que odeia todos os seres humanos, salvo um, que é a Tova, que é a faxineira ali do aquário. A Tova está vivendo um momento ruim da vida dela, o marido dela faleceu em função de um câncer e há mais de 30 anos o único filho dela está desaparecido. Deram este filho como morto, mas como nunca foi encontrado o corpo, ela ainda acredita que ele possa aparecer. Paralelo a isso, nós temos um homem com mais de 30 anos que está tendo a sua vida toda azarada. Nada dá certo para ele. Ele não para emprego, ele não consegue ficar de forma saudável em nenhum relacionamento. E o livro começa quando ele está sendo expulso da casa da namorada, porque ele não tem como ajudar ali nas despesas e ele perdeu o seu emprego. Ele decide que ele vai atrás do pai dele que ele nunca conheceu. A mãe dele foi usuária de drogas, então eles passaram grande parte da vida em privações, mas ele decide ir atrás do pai. Ele não sabe quem é o pai, mas ele acredita que ele vai encontrar. Ele vai reivindicar esse pai os anos de pensões alimentares que o pai não deu. A premissa parece estranha, mas não é, gente. Esse livro vai tratar o luto, o abandono, a saudade de uma forma muito madura, de uma forma muito comovente. Eu chorei em várias partes desse livro. Eu achei a narrativa extremamente consistente, bonita, comovente e muito engajante. Enfim, leiam. Esse livro foi publicado pela Alta Novel. Depois eu recebi o único livro que eu não gostei, que é Colheita de Ossos, do Pablo Zorzi. Aqui nós temos um assassino em série no interior de Santa Catarina. Esses assassinatos são com requintes de crueldade, a narrativa é bem descritiva em relação a isso, e existe todo um mistério para se descobrir por que e quem está matando. Eu achei a história muito boa, mas mal contada. Existiu um momento aqui desse livro que eu queria jogar ele pela janela, porque estava muito chato. E o narrador, que é um narrador em terceira pessoa, ele é extremamente preconceituoso. Ele cita determinadas coisas, gostos particulares, como se fossem melhores que os outros. Enfim, esse livro me perdeu assim antes dos 50% e eu só concluí com o objetivo de falar mal. Não gostei. Esse livro foi publicado pela Astral Cultural. E aí, então, veio A Bibliotecária dos Livros Queimados. Eu acho essa capa lindíssima. Sempre mostrarei quando usar esse livro, porque ó, ela é uma capa vazada, pra formar o foguinho aqui. Esse livro foi escrito pela Briana Labusques. Aqui a gente tem a história de 3 mulheres em períodos diferentes da Segunda Guerra Mundial, cada uma delas com uma missão, envolvendo toda a questão de se queimar livros e de se esconder livros durante a Segunda Guerra. Gente, esse livro é muito gostoso de ler, é muito interessante. Em um dado momento você não confia em nenhuma dessas protagonistas, em outro momento você confia absurdamente em cada uma delas. Enfim, eu gostei bastante, traz um recorte histórico muito preciso sobre essa questão da literatura na Segunda Guerra. Enfim, gostei demais. Esse livro foi publicado pela HarperCollins. Depois eu recebi o que se tornou também um dos melhores do ano, O Que Resta de Nós, da Virginia Grimaldi. Aqui nós temos 3 pessoas muito diferentes entre si. Nós temos um rapaz que acabou de sair do sistema, ele sempre viveu ali em abrigos, e quando ele completa 18 anos ele precisa sair desse abrigo e se sustentar. E ele então é ajudante de confeitaria numa padaria e ele precisa de um lugar para morar. Nós temos uma moça que está fugindo de alguma coisa que a princípio a gente não entende e ela também precisa de um lugar para morar. E nós temos uma senhora ali com mais de 70 anos que tem um apartamento grande e que vai sublocar os quartos dentro desse apartamento, e quem vai alugar são esses 2 personagens que eu descrevi antes.
Gente, esse livro é muito, muito, muito gostoso de ler. Os 3 personagens são muito distintos entre si e todos eles ganham a sua afeição, não tenha dúvidas. A conclusão desse livro é lindíssima, é emocionante, é um pouquinho melancólica, mas ainda assim é feliz. Eu gostei demais do jeito que a autora escreve, da forma como ela descreve sentimentos, como ela usa realidades sociais para justificar algumas coisas importantes. Enfim, gostei bastante, pretendo ler mais livros da Virginia Grimaldi. Este livro foi publicado pela Gutenberg. Tá acabando. Harry Grace é um livro que eu pretendo ler ainda em dezembro, então eu não tenho muito sobre o que falar. Eu sei apenas que são 2 mulheres que vão se tornar muito amigas. Se é um reencontro ou se essa amizade vai ali nascer na maturidade, já na vida adulta, eu não sei. Mas eu acho que enquanto esse vídeo está sendo publicado, eu estou lendo este livro, tá bom? E para encerrar, o único livro dos 12 enviados pela tag que eu não li, que é As Montanhas Cantam, de um autor que eu não vou ousar pronunciar, porque acho que vou errar. Mas esse livro aqui eu ainda não li e nem a sinopse eu li, então eu não sei nada. Enfim, esses foram os livros recebidos pela Tag Inéditos na última assinatura que eu fiz. Eu não renovei a assinatura, mas como puderam ver, apenas um eu não gostei, o outro eu não li, mas a grande maioria eu adorei, alguns se tornaram favoritos. Enfim, a curadoria da Tag é muito boa. Eu indico, se é esse objetivo de sair um pouco do hype, de sair das indicações comuns, eu acho que é uma boa saída, tá bom? Encerro o vídeo aqui, convido você a passar lá no meu Instagram, lá eu posto fotos de todos os livros que eu leio, com pequeno comentário sobre cada um deles. Volto a falar deles no meu blog, lá no blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida do autor, e lá no blog eu falo ainda sobre séries, filmes, música e viagens. E se você quer saber o que eu li, o que eu tô lendo e o que eu lerei, me acha lá no Scooby também, tá bom? Mas se você não quiser passar em nenhum desses lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo.